Olá, meu nome é Luciana Fiô e eu quero te dar as boas-vindas a esse workshop gratuito Domine Suas Finanças. Eu estou muito feliz de realizar esse evento, feliz de saber que você está por aqui também. Deixa eu te contar qual é a ideia desse evento para a gente já começar a fazer as mudanças que você precisa fazer na sua vida financeira. Nas 3 aulas desse workshop eu vou te mostrar que você é 100% capaz de dominar a sua vida financeira, sem que isso seja pesado, sacrificante. E dominar de forma definitiva, sem ficar voltando para aquela bagunça, sabe? Você vai ver que você pode se organizar, fazer o dinheiro sobrar para você aproveitar a sua vida, não só ficar pagando contas, sem precisar de planilha mirabolante, aplicativo, sem ter que ficar anotando cada cafezinho, sem quebrar cartão de crédito, sem sofrimento. E você vai descobrir exatamente o que você precisa fazer para passar de uma pessoa que não consegue guardar dinheiro nenhum para uma pessoa que faz o dinheiro sobrar, investe, realiza seus sonhos da maneira mais simples e efetiva possível. Independente do quanto você ganha, se você tem salário fixo ou se você é um profissional autônomo, e mesmo que você tenha dívidas. Eu sei que isso parece bom demais para ser verdade e talvez você até ache que isso não é para você. Eu já ouvi exatamente isso de muitos alunos que estavam há anos vivendo um caos financeiro. Profissionais de saúde, psicólogos, terapeutas, arquitetos, advogados, professores, servidores, economistas, contadores, personal trainers, profissionais da área de beleza, de comunicação, empresários, de grandes cidades do interior, uma lista enorme de profissionais. Estavam há muito tempo trabalhando muito, muitos tinham dívidas, muitos não tinham renda fixa, não conseguiam guardar dinheiro algum. Todos, assim como você, não sabiam nem por onde começar a mudança da vida financeira e também achavam que para fazer mudanças, o que eles precisavam era de muito dinheiro, ou ser um expert em finanças, economia, ou se dar bem com números. Um exemplo é minha aluna Cristiane, bióloga, que ao conhecer esse passo a passo que eu vou te mostrar aqui no workshop, ela percebeu que não precisava ficar fazendo conta, lidando com matemática, que o importante não era uma planilha. Ela vivia no negativo da conta, mas ela conseguiu dominar as finanças dela no primeiro mês, saindo de uma confusão que ela viveu durante anos. Olá pessoal, meu nome é Cristiane, eu sou bióloga. A minha vida financeira sempre foi um fracasso. Eu digo isso porque eu nunca fui muito boa de guardar dinheiro ou de gastar controladamente. Eu sempre fui descontrolada para gastar e nunca fiz nenhum controle rígido sobre isso. Então tudo que eu tinha eu gastava e geralmente gastava mais do que eu tinha, então eu sempre vivi no cheque especial. Dependia muito de cheque especial, eu gastava praticamente todo ele, então todo mês eu pagava, juros altos. Isso desde muitos anos, desde que eu entrei na faculdade, na verdade. Quando eu conheci a Lu, eu descobri um novo mundo, de possibilidades de trabalhar, fazer na verdade o dinheiro trabalhar a meu favor, que eu nunca achei que isso fosse possível. Eu achava que isso era só coisa de matemáticos e de banqueiros, de pessoas com controle diferenciado que eu não possuía simplesmente. Mas então quando eu conheci a Lu, ela me ensinou a organizar os meus gastos, a trabalhar de forma moderada, com o meu dinheiro e fazer na verdade com que ele sobrasse sempre, principalmente, sobrasse um pouquinho pro mês seguinte, porque isso era coisa que não existia na minha vida. Então, assim, o que ela me apresentou não foi apenas uma planilha, porque eu já tinha tentado muitas vezes fazer planilhas. Cada vez que eu fazia um empréstimo novo no banco, eu achava que agora eu vou conseguir organizar, vou pagar meu cheque especial, não vou gastar mais, não vou precisar mais disso. E eu criava minhas planilhas e elas nunca funcionavam, porque não adiantava, eu não tinha controle de gasto, então simplesmente eu anotava o que eu gastava e isso não funcionava, Eu tinha uma dívida grande de empréstimos. Atualmente, eu sou outra pessoa, minha vida financeira é muito diferente. Ninguém na minha família acredita que eu consigo guardar dinheiro hoje, que eu tenho uma poupança, que essa poupança cresce, que eu faço ela aumentar mensalmente com depósitos. Isso pra mim tá sendo uma vitória, porque realmente era algo difícil pra mim. Mas é totalmente possível viver assim e eu digo que eu sou muito mais feliz agora porque eu não durmo cheia de preocupação de que não vou ter dinheiro no mês que vem pra pagar a fatura do cartão, que era como eu vivia, Então, é muito bom, a gente respira aliviado e a gente se sente tão feliz quando você tem controle do seu dinheiro e não ele que controla você, na verdade. Muito legal, né? E quando a gente passa a dominar nosso dinheiro e não mais ele dominar a gente, como a Cris falou, coisas que a gente achava que não poderiam acontecer se tornam possíveis, como no caso da minha aluna Raina, que ela estava toda enrolada, cartão de crédito, e agora, menos de 6 meses depois de aprender o que eu vou te ensinar aqui, ela vai realizar um grande sonho. Oi pessoal, meu nome é Raina, eu sou servidora pública, conheci a Luciana pela internet mesmo. Na época que eu entrei no workshop, eu tava com as finanças completamente desorganizadas, tava pagando um cartão de crédito com outro, eu sei que isso é bizarro, mas estava acontecendo, eu não sabia para onde o meu dinheiro ia. Agora, com o curso, eu já consegui organizar a minha vida financeira e até tô conseguindo investir, de verdade.
larguei a poupança. Por causa de tudo isso, eu vou realizar um sonho. Em maio eu vou conhecer a Europa. Já consegui pagar a passagem, já reservei o dinheiro da hospedagem, então falta juntar ainda mais um pouquinho, mas eu vou conseguir ir para a Europa e voltar sem dívidas. Isso tá me deixando assim muito realizada. Que incrível! E sabe por que eu tô te mostrando esses exemplos? Isso já faz parte do conteúdo do nosso workshop, anota aí. O primeiro aprendizado dessas 3 aulas. Para dominar sua vida financeira, o primeiro passo que você precisa dar é sair do mundo da impossibilidade e viver no mundo das possibilidades. E o que é isso? Quando a gente vive no mundo da impossibilidade, sempre que a gente se depara com uma informação, com uma nova situação, diferente do que a gente conhece, a gente pensa coisas como: nossa, isso não serve para mim, comigo não funciona, não, isso não é verdade. Aí a gente se bloqueia de cara e não consegue mais nem ouvir ou enxergar o que está acontecendo depois. Mas quando a gente vive no mundo das possibilidades e se depara com as mesmas situações e informações, ao invés de dizer, isso não funciona para mim, eu vejo alguém que está conseguindo, aí eu me pergunto, o que eu posso fazer para que isso seja possível para mim? Ou seja, eu não me bloqueio para o que vem depois. Eu me permito entender que se está sendo possível para alguém, aquilo pode ser possível para mim. Eu só preciso saber como. Tem uma frase que diz: tudo parece impossível até que seja feito. E eu gosto tanto dessa frase que eu carrego ela aqui comigo, aqui nessa pulseira que eu ganhei de presente. Parece impossível até que alguém faça. Aí não é mais. Viver no mundo da possibilidade foi certamente o primeiro passo que eu dei para mudar minha própria vida financeira e o primeiro passo também que todos esses alunos deram. E eu vou te mostrar como é que a gente fez isso. Olha, quem me conhece sabe o quanto eu acredito que as coisas não acontecem por acaso e o fato de você estar vendo esse vídeo, para mim, não é um acaso. O que você vai ver nessa série de 3 vídeos vai trazer significativas mudanças na sua vida financeira. E você não vai sair desse workshop igual como você chegou. Eu tenho certeza que as informações que eu vou te passar aqui, da maneira como eu vou te passar aqui, não estão disponíveis em nenhum outro lugar. E eu te digo isso porque quando eu precisei de apoio para organizar minha vida financeira, eu não encontrei as informações assim dessa maneira. Pensa o seguinte, imagina que tivesse uma forma de você não depender mais de cartão de crédito para pagar o que você precisa e que você não precisasse mais enfrentar aquela bola de neve desesperadora na fatura do mês seguinte. Imagina que tivesse uma forma de você se livrar do negativo na sua conta de uma vez. Quitar aquelas dívidas que parecem impagáveis? Ou uma forma de você parar de gastar à toa, de parar de gastar por impulso. Conseguir lidar bem com o dinheiro que entra, guardar para as coisas que você quer, sem ficar remoendo culpa pelos erros do passado. Já pensou se você não tivesse mais briga na sua família ou com seu marido por causa de finanças e você pudesse desfrutar das coisas boas da vida com o dinheiro que você já ganha hoje? Existe uma forma de fazer tudo isso, só que você ainda não conseguiu fazer porque você não encontrou essa forma. Então, segundo o aprendizado, se você quer ter resultados diferentes, você precisa ter atitudes diferentes. Então não tem essa de, eu não tô conseguindo, eu tô tentando e não tô conseguindo. O que você tá prestes a ver aqui vai te mostrar o que tá errado nas tentativas que você tá fazendo e qual é a forma mais adequada de realmente dominar as finanças. Se fosse só controlar gastos, ter uma planilha, a gente não teria 6 em cada 10 brasileiros com essa dificuldade. E a gente sabe que não depende do quanto a gente ganha, porque tem gente que ganha muito bem, tá super enrolado, e outros não ganham tanto assim e não conseguem guardar dinheiro. Bom, hoje eu sou coach, sou uma personal trainer da vida financeira, eu ensino e ajudo as pessoas a fazerem essas mudanças nas suas vidas financeiras e tornarem tudo isso possível. Pessoas exatamente como você, que não conseguiam fazer essas mudanças sozinhas e que assistiram treinamentos como esse, e em poucos meses, alguns em até um mês, saíram de um caos financeiro para a realização dos seus sonhos. Eu, hoje, invisto, eu tenho meu próprio negócio, eu uso meu dinheiro para aproveitar a vida, mas eu já fui super endividada e desorganizada. Até os meus 27 anos, eu não dominava a minha vida financeira, pelo contrário. Eu trabalhava na área de comunicação de uma grande empresa e ganhava o equivalente hoje a uns R$ 1.900. Eu morava com os meus pais, com os meus irmãos, e como os meus pais também não sabiam lidar com as finanças, eles estavam com muito problema financeiro. Eu precisava ajudar a pagar as contas em casa, aí eu gastava parte do que eu ganhava pagando contas e a outra parte eu pagava a faculdade. Mas na hora de me divertir ou de comprar alguma coisa, mesmo que eu não tivesse dinheiro, eu me dizia o famoso eu mereço e gastava mesmo. Porque não dá pra passar a vida só pagando conta, né? E aí eu fui entrando numa bola de neve, cartão de crédito, cheque especial, aquele negativo da conta, sabe? Empréstimo pra cobrir o negativo. Mas depois eu acabava voltando e usando de novo. E aí eu ficava cada vez mais enrolada. Eu sonhava em ter uma vida tranquila, poder viajar, mas o máximo que eu conseguia fazer era viajar de ônibus até São Paulo ou Minas e mesmo assim usando cheque especial para pagar passagem. Eu queria aproveitar a vida ao invés de só ficar pagando contas. E eu já tinha quase 30 anos, nenhum centavo guardado.
Por mais que meu salário aumentasse, eu simplesmente não conseguia guardar dinheiro. Eu não sabia nem por onde começar a me organizar. Eu nunca fui boa em matemática, não entendia nada de economia. Então, eu continuava da mesma forma e as coisas iam ficando cada vez mais enroladas. Nessa época, meu pai, ele sofreu um acidente de carro. O carro dele ficou totalmente destruído e não tinha seguro. Ele ficou bem, não sofreu nada, graças a Deus, mas ele precisava de um carro novo para trabalhar. A minha família, ela estava tão enrolada, com o nome sujo, que aí o financiamento desse carro precisou ser feito no meu nome. Eu fiquei meio preocupada, porque eu não ia ter como pagar, mas o que a gente combinou é que o financiamento ia sendo pago com o dinheiro dos trabalhos dos meus pais, que ainda iam entrar. E tudo foi caminhando, até que um dia, meu pai saiu com o carro, aí à noite ele me ligou me contando que tinha estacionado o carro numa rua, aí quando voltou, o carro não estava mais lá. Eu levei o maior susto. A minha reação foi perguntar, tudo bem, e aí, e o seguro? Porque eu achei que a gente tinha um. Mas a gente não tinha um, e eu nem sabia disso. A gente não tinha como pagar seguro, por isso meus pais não contrataram um. Uma atitude muito comum de quem vive nesse caos financeiro é confiar que o pior não vai acontecer. Eu super concordo que a gente tem que pensar positivo, mas otimismo cego é a pior atitude para as nossas finanças. Eu moro no Rio de Janeiro, não tem como ter carro sem seguro. Bom, aí sem carro para trabalhar, sem material de trabalho, porque estava tudo no carro, sem conseguir fazer dinheiro para pagar o financiamento, meu pai precisou parar de pagar. E eu, toda enrolada com as minhas dívidas, com cartão de crédito, cheque especial, pagando faculdade, eu também não pude mais pagar. E aos quase 30 anos, as minhas dívidas, que até então eram de uns 5 mil, se tornaram uma bola de neve de juros sobre juros de mais de 60 mil reais. Eu achava que não tinha o que fazer, além de adotar a filosofia Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. Eu deitava à noite e ficava pensando naquilo, como é que eu vou resolver esse problema na minha vida? Dava vontade de sumir, pensar que eu não tinha nem 30 anos, já estava enrolada de uma maneira que eu não fazia ideia de como sair. Eu pensava que só ganhando na Mega Sena eu ia resolver. Aí nessa época aconteceu uma coisa que poderia ter sido uma grande sorte na minha vida. A empresa que eu trabalhava estava indo para São Paulo, e aí eles disseram que quem quisesse podia ir junto, mas que quem preferisse continuar morando no Rio teria 6 meses para procurar um novo emprego e que quando pedisse para sair da empresa, receberia a rescisão completa, como se tivesse sido demitido, sabe? Aí eu vi ali uma grande chance de receber uma bolada, porque eu trabalhava ali há uns 6 anos, então fundo de garantia, multa de 40%, férias, 13º, tudo isso ia resolver minhas dívidas. Aí eu participei de vários processos seletivos e passei em um. Era até para ganhar um pouco menos que os 1.900 que eu ganhava na época, mas como eu ia receber rescisão, aí eu achei que valia a pena aceitar logo e receber isso logo. Aí quando eu vi a documentação da demissão, tava lá o valor, 30 mil. Eu fiquei desesperada, porque eu realmente tinha esperança que fosse os 60 mil que eu precisava. Mas eu nem sabia fazer aquelas contas, e aí não era esse o valor. Bom, eu não ia pagar 30 mil, continuar devendo mais 30 e ficar sem um centavo no bolso. E ainda ganhando menos do que eu ganhava antes por mês. Então o que eu fiz? Nada. Botei na cabeça que aquela dívida não era minha, não era responsabilidade minha, não fui eu que quis comprar aquele carro, que eu não ia ficar sem um centavo por causa daquilo. Paguei meu cartão, cobri o cheque especial, aí eu guardei uns 25 mil na poupança. Alguns meses depois, na véspera do meu aniversário, eu fui toda feliz até o banco para sacar um dinheirinho, para me dar um vestido de presente, para bancar o salão, fazer cabelo. Aí quando eu cheguei no caixa, coloquei meu cartão, não consegui sacar. Pareceu uma mensagem meio esquisita, assim, de saldo bloqueado. Eu fiquei com medo de tentar de novo, bloquear o cartão. Aí eu fui lá até o gerente. Quando eu cheguei, eu expliquei que não estava conseguindo sacar o dinheiro. Aí ele olhou no sistema e perguntou assim, senhora Luciana, a senhora tem alguma dívida? Eu fiquei super sem graça na hora, né? Eu não entendi o que aquela pergunta tinha a ver com o fato do meu cartão não estar funcionando. Porque eu achava que era isso que estava acontecendo. Aí eu respondi, tenho, mas o que isso tem a ver? Aí ele disse que sua poupança foi bloqueada por uma ação judicial. Aí eu disse, e como desbloqueei? Ele falou, não desbloqueia. Seus bens estão sendo bloqueados para pagar sua dívida. Eu saí de lá desnorteada. Eu liguei pro meu pai, aí ele me disse que realmente tinha um aviso de bloqueio de bens, mas que ele não sabia que eu tinha dinheiro guardado. E eu realmente não tinha contado. Aquele momento foi um baque para mim. Eu percebi claramente que eu não tinha domínio nenhum sobre o que estava acontecendo. A dívida que surgia, a dívida que crescia, o dinheiro que sumia, parecia que estava tudo fora do meu controle. A sensação de ver a vida acontecendo sem você ter controle de nada é péssima. Olhar para frente, ver um buraco negro, um túnel sem saída, dava um desespero, uma vontade de sumir. Eu não queria mais viver aquilo, sério, eu não queria. Eu tinha algumas amigas que antes dos 30 não estavam vivendo aquele caos que eu estava vivendo. Elas viajavam, guardavam dinheiro, algumas já estavam até comprando apartamento. E olha, tinha algumas que ganhavam menos do que eu e que também não vinham de família rica. Então se era possível para alguém, tinha que ser possível para mim. Tinha que ter um jeito de mudar aquilo. Eu só não sabia como. Mas eu decidi, eu botei na minha cabeça que eu ia descobrir como mudar a minha vida financeira. Quando esse bloqueio da minha poupança aconteceu, eu fui obrigada a reduzir muito os meus gastos, porque eu não tinha mais dinheiro guardado para me salvar. Só que reduzir gastos não estava sendo suficiente, tinha um limite, não dava para sair cortando tudo.
Aí eu percebi que eu precisava ganhar mais. Foi aí que aconteceu uma situação que foi uma grande sorte na minha vida. Eu adoro a frase que diz que sorte é o encontro do preparo com a oportunidade. Aquela grana que eu ganhei quando eu saí da empresa podia ter sido uma grande sorte para mim, mas eu não estava preparada para aquela oportunidade, então foi um baita azar perder aquele dinheiro. Mas logo depois eu estava preparada para o que vinha. Em 2008 eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa do mercado financeiro, uma corretora de valores. Era para ganhar pouca coisa a mais, mas eu topei. Eu fiz uma entrevista de emprego, passei e fui trabalhar nessa corretora. Eu nem sabia o que era uma corretora de valores. E quando eu entrei lá, um mundo de possibilidades se abriu. Eu percebi que eu não dominava minhas finanças simplesmente porque eu não entendia e não sabia de alguns segredos com relação a dinheiro. Quando eu comecei a trabalhar lá, eu conheci pessoas que entendiam muito de finanças e investimentos. Eu fiz cursos que a própria empresa oferecia, descobri coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar. Eu comecei a me interessar mais por livros sobre o assunto. Através de algumas pessoas que eu fui conhecendo, eu descobri que aquela minha dívida poderia ser negociada na justiça. E aí eu conheci um bom advogado que me ajudou nisso. Eu passei a usar todo esse meu aprendizado e esses novos relacionamentos para conseguir criar um passo a passo para organizar minhas finanças e quitar minhas dívidas. E foi incrível, porque aos poucos tudo começou a dar certo. Aí eu pude então realizar o meu primeiro sonho, que foi de me matricular no MBA de Gestão Empresarial. E aí, eu aprendi ainda mais sobre finanças. Eu adaptei diversos conceitos das empresas, de finanças empresariais, para a minha vida pessoal. E eu fui criando um método de organização. Aí eu passei a ser uma pessoa de finanças organizadas. Fazia sobrar algum dinheiro para fazer as viagens pelo mundo que eu tanto queria fazer, mas eu ainda não tinha reserva, sabe? Eu ficava meio no 0 a 0. Vida financeira equilibrada e para mim estava tudo bem. Em 2015, eu conheci o coaching. É uma metodologia e que me ajudou, com a minha experiência com as finanças, me ajudou a potencializar ainda mais esse meu domínio. E aí me ajudou a criar um novo método de educação financeira transformacional, que eu uso no meu curso, no Domínio Suas Finanças. E quando eu percebi que o real domínio das finanças não depende de saber de finanças, não vem de planilha, de anotação, de matemática, eu passei a ensinar isso para todo mundo, para amigos, para colegas de trabalho, para familiares, até pessoas que eu só conhecia pela internet. E aí as pessoas que estavam aplicando aquele passo a passo que eu estava ensinando, a fotografia financeira, a rota financeira, os 3 pilares, essas pessoas conseguiam os resultados, conseguiam organizar suas finanças. E isso para mim era incrível. Era uma prova de que o meu método realmente funcionava para qualquer pessoa. Aí eu decidi transformar isso que eu estava fazendo pelas pessoas numa nova profissão. Eu criei meus cursos e hoje eu trabalho com isso. Era aquilo que eu amava fazer e eu queria viver daquilo. Então eu me tornei uma personal trainer da vida financeira. Hoje eu tenho uma vida tranquila, eu tenho hoje milhares de seguidores e alunos que me mandam depoimentos diários, dizendo como a vida deles foi impactada pelo meu trabalho, e eu pude materializar a realidade que eu sempre sonhei para mim. Mas eu não estou falando isso para me gabar, eu estou falando isso porque se foi possível para mim, pode ser possível para você também. E você nem precisa levar todos esses 10 anos que eu levei. E com a minha experiência, com esse caminho que eu percorri, eu quero aqui hoje te mostrar como isso pode ser possível para você. Foi por acreditar que havia uma possibilidade e ir atrás dela é que um mundo de possibilidades se abriu para mim. E a partir de hoje eu estou trazendo para você esse mundo aqui nesse workshop. Então vamos começar a ver esse passo a passo. Só tem uma coisa, antes de eu te mostrar exatamente esse passo a passo que eu criei, eu quero te mostrar uma coisa que talvez seja até mais importante que ele. É tipo um teste. Enquanto eu estiver te mostrando isso agora, eu quero que você pense se você faz alguma coisa, alguma dessas coisas na sua vida financeira. Tá bom? Bom, o que eu vou te mostrar agora é como você não organiza suas finanças. Como você tem se mantido na situação que você está. E por que eu vou te mostrar isso? Porque tem várias coisas que impedem que a gente faça mudanças. Tem várias coisas que a gente ouve falar que é o método certo, aí a gente fica tentando fazer, essas coisas mais prejudicam do que ajudam na nossa mudança da vida financeira, e aí você fica cansada, frustrada, começa a achar que com você não vai dar, que só se você ganhar muito dinheiro. Por isso você tem que saber o que não é para você fazer. Para você não ficar meses, anos, tentando se organizar ou sair de dívidas e aí nada funciona. Então vamos lá, vamos ver como você não organiza suas finanças. Você não organiza suas finanças anotando seus gastos durante um mês inteiro. Você já deve ter visto esse conselho em algum lugar, né? Anote todos os gastos durante 30 dias. Eu tentei por anos fazer isso. Era bem chato, eu vivia esquecendo de alguma coisa, fazia o maior esforço para anotar o máximo que eu conseguia e aí, no fim do mês, eu tinha na minha mão o triste diário da minha vida financeira. Eu olhava para aquela anotação e pensava, meu dinheiro acabou, tem que gastar menos. Aí no outro mês, as contas vinham, eu queria me divertir, até cortava um gasto ou outro, anotava e estava sempre tudo na mesma. Aquilo não adiantava nada, era trabalhoso, sofrido. Aí eu percebi que, na verdade, eu estava dirigindo a minha vida financeira olhando para o retrovisor.
olhando para o que ficou para trás, para os gastos que eu já tinha feito, pensa no seguinte: faria sentido você ir para o mercado, fazer compras, sem uma lista na mão, comprar tudo que aparecesse na frente, e aí quando você chegasse em casa, anotava tudo numa lista antes de guardar na despensa? Não, né? O certo é ir para o mercado com uma lista na mão, fazer a lista antes de ir, comprar o que está na lista, e quando chegar em casa não precisa nem anotar nada, vai no máximo conferir se a compra está de acordo com a lista. E o que isso tem a ver com as nossas finanças? Tudo. É exatamente isso que a gente faz na nossa vida quando fica anotando gastos. A gente está indo para o mercado sem uma lista de compras na mão, aí quando chega em casa, na hora de guardar, é que a gente vai anotar e fazer a lista, e já foi, não adianta mais. Tem gente até que diz que anotar é bom porque aí vai olhar e vai refletir sobre o que gastou, aí passar a gastar menos. Bom, eu anotava, refletia, decidia gastar menos, mas aí no outro mês acontecia tudo de novo. Então não é tão simples assim. Parece que é meio fora de controle, né? Parece que a gente não consegue passar a gastar menos. Isso também acontece com você? E ao longo desses anos, eu descobri por que isso acontece. Por que é assim meio fora do controle? E aí eu criei uma técnica para controlar isso que não é anotando gastos. Então, se você está tentando fazer isso e não está conseguindo, eu realmente recomendo que você pare e comece a fazer de outras formas, como as que você vai aprender aqui nesse workshop. Você também não organiza suas finanças e faz o seu dinheiro sobrar cortando uma porção de gastos. Primeiro porque tem algumas coisas que você não vai conseguir cortar. Energia elétrica, gás, condomínio, despesas de moradia de forma geral, tem coisas que não dá para cortar porque são despesas obrigatórias. E aí, a gente percebendo isso, faz o quê? Corta o que não é obrigatório e que a gente adora. A diversão, o restaurante, a academia, roupa nova, manicure. Será que esse dinheiro sobra? Não. Acaba surgindo uma outra coisa para pagar, aí o dinheiro que eu estava tentando com o maior sofrimento guardar, vai, sei lá, para um boleto, para um IPTU, para um IPVA. E aí, nesse meio do caminho, percebendo que não está adiantando nada cortar, porque o dinheiro acaba indo para outra coisa, a gente decide não cortar mais nada, porque a vida está aí para ser vivida, e aí passa no cartão. E aí vem aquela bola de neve no mês seguinte. Então, ficar anotando seus gastos ou decidir sair cortando todos eles não são atitudes que vão te ajudar a organizar a sua vida financeira de uma forma definitiva. Então você pode eliminar essas duas atitudes dos seus primeiros passos para organizar as finanças, porque você não vai ter o resultado que você está buscando. Pelo contrário, você vai ficar talvez andando em círculos e deixar a situação ainda muito pior. E tem mais uma coisa que você não tem que fazer para organizar suas finanças. Você já deve ter ouvido falar em algo como não existe obstáculos quando se tem força de vontade. Eu preciso te dizer que não é força de vontade que vai fazer você ter a vida financeira que você quer. Se você acreditar nisso, você vai se sentir um fracasso quando não conseguir resolver seus problemas. E aí, se sentindo assim, é que você não consegue fazer mudanças mesmo. Eu me senti assim, eu quero tanto parar de gastar, eu não consigo, eu sou uma fraca sem força de vontade. Só que eu descobri que até questões fisiológicas influenciam nessa nossa vontade de gastar. Você sabia que quando você está de estômago vazio, seu corpo produz um hormônio chamado grelina, e que é considerado o hormônio da impulsividade. Tem o objetivo de te deixar impulsiva e comer logo, porque seu corpo está precisando de energia. Mas na verdade, esse hormônio te deixa impulsiva para tudo. Então eu entendi por que quando eu ia almoçar faminta na praça de alimentação do shopping, eu não resistia às promoções que eu via na loja, eu estava inundada de grelina, totalmente impulsiva. Não tinha força de vontade que ia me fazer parar. Muito louco, né? Tem muita coisa que a gente não sabe sobre a nossa vida financeira. Bom, agora que você aprendeu o que você não tem que fazer para organizar suas finanças, a gente vai começar a falar do que você tem que fazer. Como é esse passo a passo eficiente? Quais são as ações, as atitudes que realmente dão resultado? E qual a ordem certa para cada uma delas? Só que isso vai ficar para a próxima aula desse workshop, porque esse vídeo já está longo demais. Eu vou te mostrar em detalhes os 3 pilares da organização financeira, que é o passo a passo base para você mesmo aplicar na sua vida e aí poder começar a fazer as mudanças que você precisa e que você merece. Antes de você fechar esse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, me diz por que você gostou dessa aula, o que você aprendeu, se você se identificou com alguma coisa. Se você tem alguma dúvida, pode fazer uma pergunta. Eu vou ler todas as perguntas e eu prometo que eu vou me esforçar ao máximo para responder cada uma delas. Essa área de comentários aqui vai ser o nosso espaço de comunicação. Aí com isso a gente vai criando uma comunidade de dominadores das finanças. Bom, então é isso. Deixe seu comentário aqui embaixo e a gente se vê na próxima aula.